Estamos de volta com mais um podcast Rafael Steffens e hoje eu tenho a honra de dividir essa mesa com estrelas do time de craques do varejo e vendas brasileiro. Eu tô aqui do meu lado nessa jornada, o grande amigo que vai me acompanhar, Gabriel Espanhol. Muito obrigado pela presença. E aqui à minha frente, esses dois parceiros e irmãos que são destaque quando o assunto é venda, Thiago e Lucas Bilinski. Atualmente, pessoal, eles são franqueados da V4 Company, que é uma empresa referência em marketing digital, e vocês vão poder falar um pouco mais com propriedade sobre isso. E hoje nós vamos falar em especial aqui sobre esse período de final de ano, né? Como os comerciantes, como os varejistas vão se comportar nesse momento de vendas do final de ano. Afinal de contas, o ano acabou e estamos entrando em dezembro. Antes de mais nada, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Rafael Steffens Podcast. Muito obrigado. E eu vou começar com uma pergunta bem direta. Em dezembro, o varejista também ganha presente? Pô, cara, tem que ganhar. Eu também tô aceitando, viu? Mas tem que ganhar, cara. Eu acredito que o melhor presente é a venda, né? Sim. Meninos, a gente sabe que tem muitos varejistas e empreendedores nos assistindo aqui. E eu gostaria de começar com vocês dando dicas. Em qual momento, do ano ele tem que começar a se preocupar com esse período, que a gente sabe que gera aí um movimento muito maior para ele enquanto varejista, e quais as estratégias que ele tem que pensar para conseguir aí um dezembro de sucesso? Show. Eu acredito que um grande ponto é antes da virada de ano do próximo, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de quais estratégias, o que a gente vai fazer, por exemplo, para o ano que vem do final de ano, a gente tem que entender e levantar, por exemplo, dados históricos, como que foi os outros anos anteriores, o que aconteceu durante esse período e o que a gente vai executar depois, né? Certo. Se a gente deixa muito em cima da hora, a gente corre muito riscos, né? Riscos de estoques, de fluxos, pessoas. A gente precisa partir realmente através de dados. Eu acredito que o grande ponto é quando começar, antes de chegar ao próximo ano, para tu entender o que aconteceu anteriormente e já se planejar para o próximo ano que vai virar, né? Toda ação que ela é muito de um escape, ou vamos ver o que vai acontecer, o que eu posso fazer agora, na minha concepção, ela tem muita margem de erro, né? Certo. Na minha concepção, o planejamento realmente do ano... O planejamento é a palavra-chave, né? Exatamente. Ou talvez que seja na virada de semestre, por exemplo. É o momento de planejar realmente o final do ano, pensar no fluxo de estoque, pensar no fluxo de pessoas necessárias, se a gente tem realmente a mão para executar todas as entradas, as saídas e o que fazer. Então, acho que o primeiro grande ponto é o planejamento com antecedência. Não deixar para cima da hora, porque isso pode dar margem de erros que podem prejudicar o negócio, né? Fantástico, Thiago. E você mencionou sobre riscos, né? Tratando-se dos pequenos empreendedores, ali do pequeno varejista que está há pouco tempo no mercado, que ainda não tem tanta experiência com esse período, quais são os principais riscos que ele tem que se atentar nesse momento? Legal. Eu acredito que é muito sobre, principalmente, entender o mercado dele, né? O que o mercado dele está executando em conjunto. Por exemplo, se eu trabalho no setor de modas, eu preciso entender quais são as estratégias de ações que meus concorrentes vão executar. Que seja do meu porte, que seja do meu tamanho, ou que são diretamente meus competidores. O que eles vão executar para que eu parta de um pressuposto de planejamento, de diferencial deles? Porque senão é mais do mesmo. E o que vai me diferenciar? É só preço. Será que é só preço? Sim. E o preço por preço, na verdade, eu acredito que ele não é um grande benefício para a gente, porque a gente pode diminuir muito a nossa margem, ou entrar em margem negativa no final do ano, por exemplo, que a gente sabe que tem próximos passos de pagamento, às vezes de 13º, e muitas coisas que acontecem nesse processo. Então, na minha concepção, a dica é o que o mercado ele vai fazer ou ele planeja fazer para que a gente se prepare o suficiente para não ser só um competidor de preço, mas de posicionamento, de entregáveis, de fluxo, e entender as variáveis que podem acontecer nesse processo para que a gente de fato seja uma diferença, né? Tenha uma diferenciação adequada. Vejo que um grande risco, até complementando aí os pontos do Thiago, a capacidade de entrega das empresas. Se a gente colocar a famosa teoria de oferta e demanda na mesa, nós, até mesmo comunidade, nós temos vários clientes que eles não conseguem entregar o quanto é demandado deles, eles não possuem oferta para aquilo. Às vezes você tem um produto e você subestima o seu produto, começa a fazer um trabalho, quando você roda, você fala, meu Deus, cara, tem muita gente querendo. Eu tenho muito cliente que fala que é o meu teto. Eu não passo daqui, eu não quero vender mais do que isso porque eu não vou conseguir entregar.
voltamos novamente para o planejamento, né? Mas eu vejo que eu, como marca, se eu tenho demanda, eu preciso pensar numa forma de ter a oferta, de como que eu consigo ofertar. Até mesmo conversando com o Gabi ali anteriormente, ele falou, a galera tá todo vapor produzindo exatamente para conseguir entregar a demanda, né, do final de ano e a demanda ali do começo do ano. Até mesmo para Natal e etc, o final do ano é carregado. Temos aí Black Friday, temos o próprio Natal, temos N situações aí rolando no mercado. Então, eu olho sempre esses dois termos, oferta e demanda. O risco de não entregar, para mim, é o pior risco, porque você tem gente acreditando em você, querendo te consumir, querendo, cara, te adotar como, vamos colocar Rafael aqui em pauta, querendo colocar Rafael no corpo, sentir a marca, adotar a marca, porra, eu não consigo entregar. Essa deve ser a pior dor, eu tenho certeza que uma marca pode sentir, sabe? É porque você gera um desejo e ao mesmo tempo você gera uma frustração. Exatamente. Porque o cliente teve a experiência de procurar você em algum meio digital ou até mesmo fisicamente ali. Às vezes não tinha o produto para atender, mas a gente se comprometeu a te entregar. Exato. Você está na expectativa por uma data específica, principalmente agora no Natal, que temos várias, né? O que tem de data e de comemoração em dezembro não tá escrito. A gente tem que dobrar os dias para dar conta de todas as confraternizações, as festas de despedida, enfim. Então eu acho que é exatamente isso, é gerar um desejo e uma frustração ao mesmo tempo. E quem está tendo a primeira experiência com uma marca e acontece isso, cara... Primeira impressão é que fica, né, cara? Exatamente. Eu gostaria de colocar na mesa aqui um pouco do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, com o grupo Carmen Steffens como um todo, não exclusivamente da Rafael Steffens em si. Eu cuido dessa operação de e-commerce desde 2006 e gostaria de que vocês passassem para a gente aqui no podcast alguns pontos que vocês acham que foram muito interessantes do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, muito bacana de tráfego pago e fazendo todo o marketing digital hoje do grupo Carmen Steffens, né? Qual foi o aprendizado que a gente teve nesse período e quais foram os pontos principais aí que vocês gostariam de falar a respeito? Irado. Tem um ponto que até mesmo antes do Thiago entrar, eu gostaria de ressaltar que não é difícil você fazer um trabalho no digital quando você possui boa base. Então, se você possui um grande influenciador, até como a gente estava conversando aqui anteriormente, e você impulsiona essa pessoa, ela já possui um dom para que nesse impulsionamento ela consiga trabalhar da melhor forma possível e impactar vidas. Algo que nós reparamos desde o começo na Carmen e a gente já viu que ia dar muito certo, foi o engajamento do time de vocês, cara. Desde o convite que nós tivemos de ir à empresa e sentir a vibração do time de vendas, as pessoas participando do processo de produção, entendendo cada ponto, a galera vibrando na energia, não tinha um rostinho triste, todo mundo feliz, cara. Essa energia eu tenho certeza que contagia, até mesmo se tratando agora da Rafael, porque eu fui em loja da Rafael no Nordeste e lá no Nordeste eu pude sentir a mesma energia do time. Um time feliz, um time junto. Eu venho aqui em São Paulo, é a mesma coisa, um time feliz, um time junto, sempre muito bem apresentado. Então o que acontece? Não é difícil você impulsionar algo que possui boa base. É só fazer o arroz com feijão bem feito. Vou até abrir para o Thiago comentar essa questão estrutural, mas eu acredito que a base de vocês é uma base que ela contribui para que tudo funcione muito bem. Um ponto que você comentou, esse é o primeiro grande fator de sucesso da aplicação, acredito, né? Que são ambas as equipes muito bem engajadas no nosso projeto. Né? Então a gente tem a equipe da Carmen com todos os representantes, então vai a Grazi, Thales, Júlio, todo o pessoal que está ali fazendo o trabalho engajado e na mesma página que a gente diariamente. Então esse é um grande fator, não adianta a gente pensar nas estratégias, pensar em tudo e tentar executar sem uma visão em conjunto com vocês, porque afinal vocês sabem da comunicação da marca, vocês sabem dos cuidados, vocês sabem já historicamente o que aconteceu e tudo mais. Então, o primeiro fator os times muito bem engajados, tanto que ali, por exemplo, a nossa comunicação é diário, o dia inteiro, trocando ideia pra caramba. O segundo grande ponto que a gente identificou a gente não precisa só pensar, a gente não pode só pensar no fator de aquisição, né, de novos clientes desesperadamente. A gente precisa fazer um trabalho legal. Né? E principalmente no final de ano, quando a gente está falando de presentes, festividades, etc., a gente precisa resgatar nas pessoas a marca Rafael Steffens, a marca Carmen Steffens. Não para eles não se esquecerem, por exemplo, e comprar com outros,
buscar outros tipos de presentes, enfim, coisas do tipo para os familiares e afins. Então, uma primeira grande ação que a gente executou nós temos o nosso processo de aquisição, que ele funciona como um fluxo, que ele já vai se autoalimentando, então, no tráfego, fazendo o processo de aquisição, a monetização e etc. Só que um grande também estímulo com a nossa base, para a gente efetuar a nossa recompra, onde a gente sabe que normalmente o nosso custo por venda, e não é mais um custo por aquisição, ele é menor. Então a gente expande a nossa comunicação com as pessoas que nos conhecem, que nos consomem, para a gente buscar o nosso volume da recompra, da recorrência nesse período. Né? Não dá margem das pessoas buscarem outras marcas ou outros fornecedores, por exemplo, para eles. Esse ponto é bem importante, até mesmo porque se você fala de números, inclusive em datas como o Natal e etc., quando você faz um resgate, o remarketing em si é muito mais barato do que você adquirir leads, novos leads do mercado. Até mesmo se tivesse pessoas que são bem leigas no assunto de marketing estiverem ouvindo, quando o Thiago comentou de campanhas de aquisição, de monetização voltadas a um público frio, seria para adquirir novos compradores para a Carmen. E quando a gente fala de trabalhar a base, seria de trabalhar essa base que nós já temos de compradores da Carmen. Automaticamente isso é muito mais barato. Cara, tu ter uma boa jogada, falando em termos de marketing na maioria dos casos, que tu consegue impactar todo mundo múltiplas vezes, entregando aquilo que você precisa, que cara, a gente tá aqui, temos uma nova coleção, a gente pode ser a melhor opção de presente que você tem. Às vezes as pessoas esquecem que isso é muito importante para qualquer empresa, que a carteira que você tem, ela rende muito, 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 até às vezes muito mais do que você pescar leads de fora. É igual uma faculdade que oferece uma pós-graduação, MBA, já no aluno que está convertido à faculdade. Se eu estou fazendo um curso, sempre existe um curso maior. Se eu estou aqui se hoje eu comprei uma Polo, por que eu não posso comprar um blazer? Por que eu não posso comprar algum outro acessório? Por que eu não estou conseguindo comprar, se é legal também de eu ter como, sei lá, um homem de negócios, uma mochila e etc. Então a capacidade de ofertar esse, abre aspas, esses upsells para as pessoas de novos produtos, novas coleções, algo que complemente o que ele já tem, eu vejo que é uma falha de muita gente, porque as pessoas se comprometem a vender uma vez. Sim. E aí é o grande erro de todas as marcas do mundo. Porque tu não pode só vender uma vez. É a fórmula do fracasso. Sim. Se você não aproveitar o que você já tem. E um ponto também para agregar sobre isso, quando a gente fala da base, não é também só a base de compradores, né, efetivos e de clientes. Né? A gente também trabalha com o que a gente chama do público morno, que é aqueles que já tiveram algum tipo de contato. Perdão. Que já teve algum tipo de contato. Então, por exemplo, aquele que entrou na nossa página, por exemplo, do Instagram, há, sei lá, 60 dias atrás, e a gente vai falar, faz tempo que a gente não te vê aqui, né? Então, a gente tem que aproveitar uma base de compradores, de pessoas que tiveram algum tipo de contato com a Carmen, com o Rafael, por exemplo, para a gente conseguir voltar uma comunicação de, não esquece de mim, eu tô aqui nesse momento de presente, nesse momento de comemoração, tô aqui. Né? É aí onde a gente vai ganhando, porque a gente fazer com que uma pessoa ela confie na gente e ela invista o dinheiro e o tempo dela no processo de compra e o dinheiro dela em um produto, a gente está falando da construção de um processo de confiança e satisfação com o nosso produto e serviço. Né? No caso de contato, é uma pessoa que ela já entendeu quem nós somos. Né? E aí é onde a gente ataca essa pessoa também, porque ela se torna mais fácil do processo de convencimento de o que nós vamos ofertar e levar para ela é coerente ao que ela está buscando. Né? Então, acho que são pontos que têm agregado bastante nisso. Nas etapas do funil de vendas, como você mesmo falou, aquela pessoa que está morna ainda, não chegou ainda no fundo de funil, né? É muito interessante também pensar no branding. Muitas vezes tem tipos de anúncio que você faz ali que são para reconhecimento de marca também, não necessariamente visando somente o lucro. Exatamente. E esse fluxo todo, esse equilíbrio entre os tipos de criativos, tipos de anúncio, é que vai te trazer no final essa pessoa que é um novo cliente até o fundo do funil, né? Exato. Então, eu gostaria de saber o que vocês pensam ser ideal dentro do marketing digital em termos de branding. Eu acredito o processo de branding é necessário para toda marca, assim, né? Na minha visão, às vezes as pessoas acreditam que é só um custo, né?
investir em branding, a mostrar a marca. Na verdade, não, ela é um puta investimento necessário para toda empresa, né? E às vezes o pessoal não tem essa concepção. E isso é um ponto super legal da Carmen, inclusive, que por isso que a gente também tem uma base bem grande de pessoas que talvez não compraram, mas tiveram contato. Sim. Né? É muito importante que na comunicação de quem nós somos, não é só mostrar produto. A comunicação não é só produto para o usuário, é a solução. Sim. A gente tem que mostrar para as pessoas que aquilo que nós estamos oferecendo e mostrando a título só de exposição e não conversão, que aquilo que nós temos é uma solução, seja uma solução em produto ou seja uma solução em serviço. Sim. Eu tenho uma camiseta que é a solução da qualidade que você busca, eu tenho uma polo que é a solução para uma reunião de negócio que seja adequada pela marca que ela carregue o poder de impacto em autoridade. Então, o brand ele é um processo que se mostra solução. Né? E quando ele vai caminhando para o meio e o fundo do funil é quando a gente vai mostrando realmente, cara, você já entendeu. Se eu sou uma solução para você, o que falta? É tipo essa ideia que precisa ser construída no funil, mas a demonstração de uma solução para o nosso usuário é muito importante que aconteça. Para mim, o branding ele está muito ligado à capacidade de você gerar desejo. Sim. De você mostrar qualidade, pontos intrínsecos da marca. Por exemplo, a Lamborghini ela não precisa vender. Ela não tem nenhum anúncio direto de venda hoje. Mas todo mundo sonha em ter uma Lamborghini, sim, porque o trabalho de branding deles é perfeito, gera desejo suficiente para você olhar e falar, meu Deus, eu quero uma Lamborghini, eu quero uma Ferrari, é meu sonho de vida, porque eles construíram um branding muito bem feito. Você precisa ofertar, logicamente, dependendo do seu nicho, de forma extremamente agressiva, mas o branding, para mim, é a estratégia de longo prazo de você trabalhar questões até de memória nas pessoas, mostrando qualidade, impregnar mesmo na cabeça da pessoa, assim, como um vírus mesmo, sabe? Sim. Tu ficar lá dentro, pra pessoa bater o olho num formato de uma roupa sua específica, tu mostrou de tantas formas pra aquela pessoa aquilo, ela vai falar, cara, aquilo é Carmen, sim, aquela estampa é Carmen, aquela modelagem de couro da bolsa é Carmen. Esses são fatores que precisam ter. Hoje existem N marcas no mercado que se você olhar, até não acho que não tem necessidade de citar, mas se você olhar grandes outras grifes, dependendo do modelo que ela trabalha, você já sabe entender da onde é de longe. Com certeza. Você bate o olho e fala, cara, aquilo é dali. Sim. E isso basicamente é tanto um branding de produto, que ele vende produto e basicamente aquilo se propaga no marketing off, quanto também o trabalho que eles fazem de forma incrível nas mídias do longo prazo, vai ficando na cabeça da galera. Se eu falar para vocês hoje, bota de selaria, você já imagina 2 marcas de bota de selaria nível global que possuem um branding irado. Sabe, se eu falar para você, sei lá, sleepers, já vem alguns modelos de sleeper possivelmente na nossa cabeça aqui, que são de marcas que também dominam. Por que elas têm isso? Qual foi o grande diferencial ao longo do tempo? Tem um ponto, cara. Sim, não foi uma marca comum, sabe? Eu notei que vocês fazem bastante anúncios de estilo de vida, né? Uhum. Com a Carmen Steffens. Anúncios de vídeo que tem tido um impacto excelente. Eles são um pouco de branding, mas eles estão tendo uma taxa de conversão super alta, mesmo assim. Então, mostrando um conceito e mostrando o branding, nós estamos mesmo assim tendo uma boa conversão com esse perfil de anúncio. Gabi, esse ponto que você falou é irado, sabe? Porque a gente classifica alguns pontos do marketing da forma com que a gente se mostra às pessoas de 3 formas. O marketing direto, que você é muito direto na sua oferta. Você chega e fala, tá aqui, cara, pra você comprar isso daqui, toma esse daqui, pronto. Temos o inbound, que a gente trabalha muito o conteúdo e a conscientização da marca. Então você chega, você conscientiza o seu público. Isso no longo prazo, por exemplo, uma estratégia de branding ou de, cara, NN outras estratégias. E nós temos que é o que a gente brinca, né? Que é a gente apelidou de inbound direto. Ou tu tem algum outro nome? Mas esse não. Inbound direto. Qual seria o inbound direto? Exatamente o ponto que o Gabi colocou, que é o meio termo da situação. Esse meio termo da situação você consegue explorar tanto a conscientização quanto uma oferta no fim. Então você trabalha um branding e você arruma uma forma de ofertar aquele produto no final. Isso de forma direta ou indireta.
Então, quando você encontra esse meio termo, você não precisa de só estratégias puramente de branding. Você consegue trabalhar vídeos medianos, de durações curtas, com o qual você vai conseguir ofertar o produto no fim. Então, esse tipo de estratégia pra gente hoje é game changer nível operação assim, cara. Eu gostei muito. Vocês sabem que eu cuidei durante mais de 7 anos de todo o tráfego pago da Carmen Steffens com o meu próprio time e muitas vezes fazendo praticamente tudo na mão. E eu fiquei muito satisfeito e muito feliz em entregar esse projeto nas mãos de vocês e depois ficar acompanhando o trabalho que está sendo feito e curtindo esse trabalho, não só esteticamente e os benefícios que eu vi que estão sendo atingidos para a empresa, mas também os números, né, que a gente tem atingido de vendas no nosso e-commerce. E os números que a gente não consegue medir, que são aqueles intangíveis, né? Os fatores intangíveis que a gente não consegue medir. E os números de loja física que a gente ainda não pode estar tendo também como resultado de um trabalho de tráfego pago muito bem feito, só que a gente não tem ferramentas para medir eles, né? Então, aproveitando aqui o podcast, gostaria de dar os parabéns para vocês aí da V4 Obrigado mesmo. por estar desenvolvendo um trabalho super legal com a gente e com certeza a gente toda a nossa equipe está muito satisfeita. Obrigado. A gente viu o trabalho também de crescimento da CS Young, nossa marca mais jovem, que desde que vocês assumiram teve um crescimento bem interessante nas vendas, né, online. E agora a gente está buscando o mesmo com a Rafael Steffens, que é o nosso novo projeto, que é um projeto que sempre teve sapatos ao longo da história e que agora tem sua própria loja, sua coleção de roupas e para todas as ocasiões do homem, né? Irado. E esses parabéns eu quero dedicar ao time também. Ao time que é o nosso Squad Alpha e parabéns ao time que está operacionalizando isso daí, todo esse projeto aí que eu tenho certeza que é um time que está completamente dedicado e junto com vocês para fazer o melhor trabalho possível para Carmen. Já é sucesso essa parceria, eu tenho certeza que a gente vai colher agora muitos só frutos aí, é só correr por abraço agora. É isso. Meninos, estamos já no final do ano, né? E eu gostaria de perguntar quais são as expectativas para esse final de ano, tratando-se de um final de ano bem atípico. A gente até brincou com isso antes de começar a gravação. É o primeiro final de ano pós-pandemia. É um final de ano de troca, né, de políticas aí, e em especial um final de ano com Copa do Mundo. Então são 3 fatores aí bem singulares e ímpares que eu queria saber de vocês. Eles ajudam ou eles dificultam o final do ano? Show. Cara, eu não sei se acredito que vocês devem ter visto que a gente passou pela pior Black Friday da história. Não acredito. Literalmente a pior Black Friday da história. Caramba. E só que, cara, exatamente são pontos que você até comentou. Não é um final de ano só de pós-pandemia, de reflexos da pandemia. Não é um final de ano só de Copa do Mundo. Não é um final de ano só de eleição. É tudo junto. Tudo junto. A gente brinca que às vezes o diabo ele não vem dando soco, ele joga uma granada e uma bazuca em cima da galera. Foi bem, né? isso, esse final de ano mesmo. Só que nós temos uma frase, inclusive dentro da V4, que é fazer de todo desafio combustível para motivação e como que você pode, pelo menos, superar aquele momento de alguma forma. Com certeza. Nós temos muitas marcas, cara, que inclusive com a gente dentro da Black Friday venderam muito bem. Muito, de forma extremamente superior ao que ele imaginou que ele ia vender. Porque as estratégias já estavam sendo plantadas ao longo do tempo. Toda a estruturação digital, a presença em todos os múltiplos canais, a gente entender um canal com previsibilidade que já ia dar errado, investir num canal que ia dar certo. O que eu vejo é meramente que, até mesmo como o Gabi comentou, da história, até mesmo do Mário em si, de como que ele planejou e se preparou para a pandemia, o quanto ele conseguiu se dispor para diversas franquias, diversas lojas em ajudá-los, tudo é planejamento. Sim. Se você consegue planejar toda a sua estrutura do marketing sabendo, porque a gente já sabia de uma pandemia, sim, nós já sabíamos de uma eleição, sim, e também sabíamos da Copa do Mundo. Se você se programa para isso, igual, vou dar um exemplo para vocês. Cara, eu achei muito irado vocês terem feito uma camiseta do Brasil. Sim. Cara, irado. Sim.
Puta, isso é genial, é pensar, cara, com certeza vai ter marca pra caceta vendendo, as lojas esportivas elas vão, cara, é bom esgotar, se a galera que é mais sofiscadinha e etc, gosta de se arrumar, eu vou conseguir ofertar pra eles, eu vou suprir uma falta de oferta de mercado e automaticamente eu tenho um produto pra esse período. Isso é genial. Sim. Isso é para ser trabalhado em pontos específicos, em ofertas específicas, campanhas específicas, porque é genial. Então é um ponto de como que você se prepara para isso. Tem muita gente que não liga. Galera não vai preparar estoque. Ah, vai ser uma bosta, vai ser um lixo, não tem muito o que fazer, tá todo mundo afetado. Não tá, cara. Tudo é planejamento. Para mim, cara, o primeiro quarter, o primeiro trimestre do ano é sentar e mapear todos os grandes eventos e os possíveis acontecimentos daquele ano. Fantástico. E você já ir planejando tudo, porque você não vai ser surpreendido com nada, absolutamente nada. Eu agregaria dizendo também que a questão, os mais fortes, os que sobrevivem, é literalmente aquele que se adapta. Sim. Né? Então a gente sabe que hoje no nosso mercado ele precisa de um dinamismo muito grande, né? E dentro do marketing digital nós precisamos de ter uma dinâmica muito coerente com respostas rápidas, né? Com ações rápidas, preparações ágeis nisso, né? Então, por exemplo, a gente sai de uma Black Friday que já vai entrar no próximo evento, cara, já está preparado? Sim. Entendeu? Já está no caminho, já fizemos a perspectiva, já avaliamos como foi. Por exemplo, a gente acabei de receber, até mandei para o Lucas agora há pouco, que nós temos um parceiro de e-commerce também, que ele fatura uma média de 500 mil por mês ali no e-commerce dele. E ele colocou uma meta de 1 milhão para Black Friday, né? Para o mês da Black Friday. E nós batemos 1 milhão, né? Como o Lucas comentou. Então, nós avaliamos até qual etapa era uma preparação para o momento da Black, até qual etapa nós precisaríamos de ter tudo preparado para quando soltasse, dentro da nossa previsão, avaliando o ano passado, como que foi o impacto disso, né? O que a gente precisaria fazer? Quanto a gente precisa investir? Quais são os canais que nós vamos investir para ter melhor hipótese? Quais são os meus canais de disponibilidade de investimento? Por exemplo, não é só olhar, por exemplo, uma campanha ali, puta, olha o resultado dela tá massa, vou aumentar o investimento. Mas você não tem mais espaço naquela campanha. Às vezes aquela campanha já está numa saturação do público, você precisa ter um outro. Sim. Será que esse outro vai ter a mesma aceitação e vai ter a mesma métrica? Que é os steps da V4 que a gente fala, né? Que é a estruturação, o scale-up onde a gente vai fazer ali todo o processo de identificação das métricas, segundo a maturação, depois a escala. Então, é literalmente quando a gente tem os nossos dados maturados, que sejam eles muito bem mapeados ou parcialmente mapeados, a gente precisa entender as movimentações que a gente precisa, né? Eu acho que o grande ponto é que muitas empresas, né, até como tu comentou da perspectiva, né, de empresas, muitas empresas estão muito receosas. Sim. Né? E aí nisso acaba segurando investimento, acaba segurando, por exemplo, estoque, como o Lucas comentou, não faz uma preparação, né? E isso não é benéfico. Você está deixando de ir pra guerra, né? E precisa ir, porque senão tu se impacta de diversas maneiras. Tu basta teu posicionamento, é menos visualizado, tu para campanhas que vai perder inteligência depois. Existem vários processos que eles impactam nisso. Então nós precisamos literalmente entrar no processo de ir pra guerra. É igual no começo da pandemia. As empresas que começaram no processo de marketing digital no começo, pegaram um momento, cara, em que a demanda do digital estava ainda super adequada, tinha um custo super bom e aproveitaram uma onda de vendas muito legal pelos posicionamentos. Hoje já não é a mesma coisa. Hoje o custo da competição aumentou muito mais. O custo por impressão, normalmente, dos públicos aumentaram pra caramba também. Já não é o mesmo hype, mas por quê? Aproveitaram uma oportunidade. Como o Lucas comentou, eu acho que, apesar de tudo, né, ele é um bom momento para gerar para nós oportunidades, né? Uma oportunidade de viver a dinâmica do mercado, de se preparar para essa dinâmica e realmente conseguir tirar o melhor que a gente tem. Talvez esse melhor não seja os melhores resultados do momento, o melhor resultado que a empresa já teve, mas é o melhor para esse momento, para ter para ter pelo menos ali um respiro, para ter ali uma base, para ter uma estrutura, antes de ver o que vai acontecer para começar. Eu acho que é de toda dificuldade enxergar uma oportunidade. A dor ensina muito, né, cara? A dor ensina muito. Tem muita gente que só vai aprender apanhando também, cara. Sim. Só vai aprender quando faltar produto na loja, o cara vai falar, porra, devia ter visto isso. Só vai aprender quando literalmente algo acontecer. Tipo, poderia faturar mais, né? Sim, poderia vender mais. Exato. Tem um ponto também, cara, que é dados. Dados é a maior riqueza que qualquer marca pode ter. Qualquer empresa pode ter. Porque, cara, eu tenho certeza que se a gente deitar hoje em cima da Carmen, nós sabemos as regiões que mais vendem no final de ano.
Nós sabemos as lojas que mais vendem no final de ano e o que elas vendem. Qual é o tipo de produto que elas vendem? Automaticamente você consegue fazer uma média de oferta para demanda de mercado. E esse é um ponto que é game changer. Porque aí o cara não fica, será que eu vou produzir mais? Ele já tem que entender, cara, qual que é a demanda média daquele período. Então eu vejo que, cara, compile todos os seus dados. Sim. Entenda qual é o comportamento do mercado dentro daquele período. Você não vai ser surpreendido, cara. É exatamente isso que você falou, comportamento. Eu acho que a partir do momento em que você estuda o comportamento do mercado, estuda o comportamento do seu cliente, quais tipos de ações ou quais tipos de dados especiais compreendem para aquele período, para que você tenha o produto certo, que se adeque àquele momento, àquela experiência que a cliente quer ter, com as ferramentas que vocês oferecem, cara, perfeito, dificilmente vai dar errado. E é legal que essa visão de avaliação dos dados, ela gera pra gente uma previsibilidade não só de vendas, mas se eu preciso de time, eu consigo avaliar o escopo do business para aquele momento. Né? Eu vou precisar de mais estoquista, eu vou precisar de mais vendedor, eu vou precisar de mais alguém no financeiro para fazer a emissão de tudo, porque, sei lá, não está automatizado, ou como que tá o escopo para fazer isso acontecer, né? Se a gente consegue mensurar quais são as nossas possibilidades, o nosso caminho histórico, né, de vendas e o que pode acontecer nesse mês, gera para a gente, inclusive, um processo de preparação, onde não vai ter um time sobrecarregado, que não vai ter um time que ele talvez não vai conseguir vender para todo mundo que ele quer, não vai ter um time que vai cometer muitas gafes no meio do processo, porque ele tem tempo e tem pessoas ali no processo junto com ele. Então ele gera uma previsibilidade de escopo, né? Os dados não são só necessários para as vendas. Se a gente pensar só em vendas e não na estrutura, também é complicado. Eu acho que isso é um processo também que acontece bastante, né? Principalmente em varejo, que a gente conversa bastante, ou na verdade em empresas no geral, é que a gente faz uma previsibilidade só de vendas, mas e o escopo de pessoas? Né? E o escopo da equipe, da estrutura que eu tenho para oferecer tudo isso, que vai desde o estoque, como o Lucas comentou, ao trabalho efetivo e de qualidade do nosso time. Né? Então, eu acredito que quando a gente tem isso, a gente tem uma grande oportunidade realmente de conseguir previsionar, inclusive, e mitigar problemas que a gente pode ter dentro do nosso negócio. E foi muito interessante você comentar isso, Thiago, que era a próxima pergunta que eu ia fazer para vocês. O final de ano pro colaborador é incrível. É férias, 13º, e eu vou receber hora extra e tudo mais. Mas para um empreendedor é desafiador, porque ele vai ter esses encargos a mais no mês de dezembro. Ele vai ter que pagar hora extra, ele vai ter que pagar o 13º, ele vai ter que pagar férias. Então, ele precisa se precaver em relação a isso, se planejar em relação a isso, né? Porque falando de equipe também, não adianta, tipo, eu preciso de alguém, eu vou contratar um cara no início de dezembro, jogar ele no meio do olho do furacão, ele vai dar mais trabalho para a equipe, que não vai ter ali momento e tempo para treinar ele, então, ao invés de ser alguém que vai salvar, vai prejudicar ainda mais a demanda. Então, qual é o momento certo para já começar a pensar nesse reforço de equipe, porque sabe que vai vir uma demanda maior aí no mês de dezembro, para que não passe por esses perrengues, vamos chamar assim, no mês de dezembro, e consiga ter um alinhamento, um treinamento bom para essa pessoa estar alinhada quando chegar o momento certo. Eu vejo que um período saudável para você conseguir trabalhar pelo menos o onboarding de um novo colaborador dentro da empresa seria um período de 3 meses, cara. Certo. 3 meses eu vejo que é um bom período para que você consiga filtrar e ver se faz sentido ou não. Eu não gosto de trabalhar, cara, no meu limite de capacidade. Então vamos supor que você precisa de um colaborador. Certo. Você vai testar esse cara durante 3 meses, você pode ser surpreendido. No final do 2º mês, ele pode não ser quem você imaginou que ele era, e tu tem que tirar ele de operação. E aí, o que aconteceu? Você não tem uma carta na manga, né? Exatamente. Então, o que eu gosto de fazer, dentro desse planejamento, eu e o Thiago, nós colocamos normalmente 1, 2 pessoas a mais do que a gente precisa. Nós fazemos esse período de teste, esse onboarding, esse treinamento com essas pessoas. Nós elencamos, se precisar realmente só de essa pessoa, mas nós já temos 2 engatilhados. Essas pessoas receberam um treinamento que mesmo que ela não entre na empresa, ela consegue ser, cara, um superstar no mercado se ele precisar fazer outro treinamento. Sim. Sabe? Então eu não gosto de trabalhar com se eu perder aquilo, eu me lasquei. Eu não tinha paz no período quando a gente começou a empreender. Hoje a gente tem aproximadamente 80 pessoas em operação, diretamente ligados, indiretamente ligados a gente tem muito mais. Mas eu não conseguia ter paz quando eu pensava, se eu perder essa pessoa, acabou a minha área de design. Se eu perder essa pessoa, acabou minha área de, sei lá, de tráfego. Isso não me dava paz. E
E eu pude perceber que o melhor remédio para a sua operação é você não depender de pessoas específicas que elas podem impactar grandiosamente sua operação. Então, sempre tenha pessoas a mais, pessoas boas, tenha gosto em treinar, em formar para dentro da sua empresa, porque o que vai levar a tua empresa para frente não é você, são as boas pessoas que compõem a sua empresa, é o bom atendimento que o colaborador, que o funcionário, que o seu investidor dá às pessoas. Vou dar um exemplo para vocês, eu fui em 2 restaurantes nesses últimos dias, e foi uma demora fora do comum. E restaurantes com as contas lá em cima. Pra você ter ideia, assim, não é nem falando, pra vocês terem noção, só em termos de valor. Teve um que para 2 pessoas saiu mais ou menos R$700. Cara, é um ticket bom, se você for pensar para um restaurante aqui de São Paulo, aqui na Zona Sul. E automaticamente, eu juro que eu devo ter esperado o prato, cara, assim, sem brincadeira, 1 hora. 1 hora esperando um prato comum na mesa, e eu pedia, e eu relembrava, e eu falava. Eu falei, cara, isso é nítido que é falta de profissional aqui dentro, é nítido que eles enxugaram a equipe. Isso é horrível, porque eu não vou lá mais, cara. Inclusive, quando eu tiver com um pouquinho de fome, eu já não vou lá. Sim. Então é um trauma, igual a gente falou, a gente se frustra, né? E um ponto sobre isso também é que até para os colaboradores da empresa, para os investidores da empresa, a gente gosta de chamar de investidor também, porque é a pessoa que acredita no nosso negócio, uma pessoa também insubstituível é um problema. Para ela, inclusive. Para o crescimento dela. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que ela é completamente insubstituível, por exemplo, no atendimento de algum parceiro, por exemplo, meu, como que eu vou passar ela de responsabilidade? Delegar a ela novas responsabilidades, como a delegação de um time, coisas do tipo, né? Como que a gente consegue fazer isso? Então, é literalmente também ter pessoas para conseguir sustentar e ser um braço para que essa, inclusive, progrida dentro da empresa. Né? Que ela não seja ali só, putz, eu tô aqui, mas e aí, quais que são os meus planos? Né? O que eu faço a partir daqui? Isso é muito importante, até porque às vezes no dia a dia, na correria do negócio, a gente esquece que uma pessoa ela não ser dispensável é ruim até para ela mesma. Com certeza. Né? Porque ela, ninguém é insubstituível, né? Exato. Então esse é um ponto também que é super importante sobre o que o Lucas comentou, né? De ter pessoas que são substituíveis também, não ser insubstituível, mas ter pessoas para que vá assumir as responsabilidades delas para próximos passos, inclusive para ela dentro da empresa. Eu dividiria até em 2 pontos esse processo de alocação de colaboradores, funcionários ou investidores dentro da empresa, que é os 3 primeiros meses nós chamamos de onboarding, que é esse período que nós formamos e testamos os profissionais ali dentro para ver o que vai dar ou não dar. Depois disso nós chamamos de ongoing, que é basicamente acompanhar durante dos 3 aos 6 ou dos 3 aos 12 meses que completariam 1 ano ali. Sim. Dentro desse período, cara, quando finalizar, se ele consegue finalizar esse período de ongoing, a chance desse cara ficar contigo e ser um cara muito bom, ela é muito alta. Se durante esse período você já perceber, você entende os gaps daquela pessoa, você entende os pontos de falha dela. E quando você consegue desenhar o que ela precisa ver nos 3 primeiros meses e o que ela precisa ver durante, sei lá, os outros 9 meses que ela vai ter dentro da empresa, ou seja, mais 3 meses dentro da empresa, você consegue entender, cara, qual vai ser a jornada daquela pessoa dentro da empresa. Aonde normalmente a maioria falha, aonde normalmente aquele ponto é game changer. Thiago, chegou aqui, se esse cara passar daqui, top. Então você começa a controlar, inclusive, o fluxo de pessoas que você coloca no momento que você sabe que já começou a falhar dentro daquela jornada. Então é a jornada de colocar aquele cara, entender, validar e maturar ele ao longo da operação em si. Sim, e falando um pouco de experiências pontuais, né? Nós estamos aí em plena Copa do Mundo e eu acredito que deva ter surgido várias demandas, né, de bares da Copa, né, de instituições que abriram simplesmente para criar um ambiente, uma experiência diferenciada para você com seus amigos assistir a Copa. Eu e o Alexandre ontem a gente foi assistir em um bar e foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe. Porque, como você comentou, ele não estava preparado para receber a quantidade de pessoas que ele tinha, que chegou ali. Então,
o nosso prato atrasou, a bebida atrasou, o bar estava completamente lotado, não tinha estrutura para as pessoas sentarem. Só que aí eu acho que eles pensam muito no budget, não, eu vou ganhar, mas vira uma tragédia, porque o que era para ser uma experiência super bacana para eu voltar nos próximos jogos do Brasil para assistir, eu não vou voltar mais, né? E aí, assim, vocês têm alguma dica para quem tá nesse empreendimento para poder pensar nesses detalhes que fazem total experiência pro consumidor? Cara, eu diria que é ter uma pessoa responsável pelo cuidado disso realmente no ambiente. Por exemplo, se tivesse um gerente responsável pela qualidade da experiência do usuário e coisas do tipo, ele iria saber, ele iria identificar quando ali dentro já estivesse numa ocupação quase máxima, né? Ou chegando à máxima, né? Para que ele tomasse uma providência de tá uma fila de pessoas, galera, não rola mais não. Não dá. Eu admiro os lugares que fazem isso, sabia? Que respeitam a lotação máxima de um lugar e que tem que ficar lá fora. Tipo, não cabe mais ninguém. Me desculpa, sabe? Eu acho isso bacana, é um respeito com o cliente. Total, né? E isso é respeito à experiência do usuário, né? Sim. Bom, eu vou entrar num tema novo aqui com vocês. Quando eu iniciei a minha trajetória no e-commerce em 2006... vendendo sapato e bolsa na internet. A Netshoes nem existia no Brasil ainda. Caraca. Eu trabalho nesse segmento há muito tempo. E eu entreguei na mão de vocês como se fosse um filho meu, para vocês cuidarem. Algo que eu já cuido há muitos anos na empresa. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte. O meu objetivo com a V4 é dobrar as minhas vendas no ano que vem. Então eu jogo essa pergunta no podcast, já que vocês fizeram um planejamento extremamente bem feito no início do trabalho, se vocês acham que isso é possível, já que vocês estão pilotando já o nosso site há um certo tempo já, ou se você acha que essa é uma meta muito arrojada. Sendo bem sincero, qualquer certeza que eu desse aqui, talvez eu seria mentiroso, né? Ou eu assumiria uma irresponsabilidade com você de falar assim, cara, é isso, vamos dobrar, né? A intenção é que sim, né? E eu acredito, né, que é super possível, sim, né? Só que o que eu prefiro e acho super adequado, né? Literalmente sentar com o time e falar assim, galera, hoje a nossa meta do ano vai ser essa, né? É isso que nós precisamos. Como vamos fazer isso? Né? E aí o que o nosso time faz? Ele tira ali 1 semana, 2 semanas, né? Não vou falar que é um dia, porque seria muito hipocrisia, porque tem muitos dados, né, Carmen? Tem muitos dados legais para ser aproveitados, né? E montar literalmente um plano financeiro, de escala financeira, né? Porque a gente também não pode dobrar o investimento agora, a gente prejudica todas as nossas campanhas, por exemplo, né? Então, é literalmente montar um plano financeiro e fazer um acompanhamento de crescimento previsível. Né? Por exemplo, como que a V4 ela atua muito? Né? Por exemplo, o Denner ele comenta que ele tem um crescimento da V4 mapeado em vários anos, né, já ali desenhado, né, tudo mais. Como que se faz isso? Pega-se todos os dados históricos e vai e constrói, por exemplo, o forecasting do ano. Né? Como que vai ser o nosso crescimento? Qual que é a expectativa mês a mês? E aí a gente fazendo o acompanhamento desse crescimento progressivo. Eu acredito que hoje, pelo porte da Carmen, cara, a gente consegue chegar em lugares muito longe, inclusive mais do que dobrar, às vezes, né? Só que o que a gente precisa entender a priori de tudo é como que estão os nossos dados, né? Qual que vai ser a nossa perspectiva mês a mês? E isso é possível desenhar. Isso é possível a gente conseguir mapear, porque a gente chega para ti, por exemplo, esse daqui é o nosso plano. A gente vai precisar por mês, um exemplo, aumentar X% de investimento, que vai aumentar X% a previsibilidade que a gente tem das nossas vendas, considerando uma queda de performance de tanto por cento, e aí a gente constrói o plan de um ano para a gente acompanhar. E nisso que a gente constrói esse plan, a gente também, como a gente comentou, tem o planejamento, a gente consegue se adaptar à dinâmica. Então, por exemplo, foi mais do que esperado nesse mês, então a gente pode dar um passinho de frente aqui, já preenche aqui de novo, porque é uma metodologia que a gente faz que ela é dinâmica, você vai aplicando os dados, ele vai se alterando, né? Vai se ajustando aos dados, e a gente vai fazendo esse passo a passo, inclusive na dinâmica, para a gente ou acelerar ou ter planos de ações para que a gente consiga estar dentro dessa previsibilidade, né? Eu acho que esse é o melhor caminho. É literalmente montar esse plano de um ano que a gente tem. Esse é o tipo de informação que eu acredito que a galera que está escutando e assistindo o nosso podcast gosta.
informações de varejo mesmo. Sim, total. E eu até queria comentar que eu achei muito legal que vocês tiveram uma política extremamente correta na hora da contratação da V4 em não iniciar de forma imediata o trabalho, né? Em primeiro ter um tempo de análise, vocês fizeram um documento com todas as análises de vocês sobre o nosso projeto, e a partir da gente ter concordado com esse documento e ter alinhado tudo isso em reuniões, vocês colocaram então a mão na massa e começaram a trabalhar. Exato. E isso eu achei super legal também. Eu acho que você não pode pegar um site da dimensão da Carmen Steffens e simplesmente já começar a anunciar no mesmo dia. Você tem que fazer todo um estudo antes, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais desse estudo que vocês fizeram, que foi super legal. Legal. Cara, eu vejo que para você conseguir fazer algo direito na sua vida, você precisa conhecer o que você está fazendo. Com certeza. Se eu chegar na academia e querer treinar, sei lá, peito e não saber metade dos exercícios que eu tô me quebrando inteiro, eu só vou me machucar, eu só vou me lesionar, eu não vou crescer. Se eu não entender os alimentos que eu preciso comer para contribuir para o meu desenvolvimento, não vai adiantar nada. Então, o que eu vejo é, antes de tudo, eu preciso entender com o que eu estou mexendo. Eu preciso entender as características da marca, os dados, o comportamento, o histórico, de tudo que tem, cara. E não é, se tiver de muitos anos, vamos olhar de muitos anos, vamos entender, igual o Gabi comenta, foi um filho. E realmente a gente vê empresas como um projeto de longo prazo, você precisa enxergar uma empresa mesmo como se fosse uma vida. Porque se você não encarar ela como uma vida, você não entende o quando ela é jovem, ou quando ela é ainda uma criancinha, a empresa ainda está tendo que aprender, ou quando ela já é madura e você precisa de outros pontos dentro dela. Você precisa enxergar um ciclo de vida dentro da sua empresa. E o que nós precisávamos é olhar e entender essa, abre aspas, né, pessoa. Entender, vamos pôr a Carmen, que é essa pessoa que é a empresa em si, personificada, vamos assim dizer. E automaticamente a gente então precisa entender como que ela se comporta, como que as pessoas conversam com ela, o que as pessoas gostam dela, qual é o volume de pessoas que ela se relaciona, o volume que ela fica com aquelas pessoas dentro da plataforma. Automaticamente, quando você entende tudo isso, você sabe o que fazer de melhor para aquela pessoa. Vamos supor, se eu chego aqui e falo determinada palavra que eu sei que vocês não gostam de ouvir, ou falo muito palavrão, etc., eu vou deixar vocês confortáveis, porque eu não conheço vocês. Agora, se eu saber a forma com que vocês gostam, que eu converso, eu consigo agradar e atender vocês melhor. Então eu vejo que o ponto de entender todos os dados, particularidades e tudo vai fazer com que a gente só potencialize essa figura da Carmen em si no digital. Então a gente destrinchou tudo, olhamos todos os históricos, todos os pontos do e-commerce em específico, até de tudo. Isso inclusive não é só uma vez, é corriqueiramente dentro da operação. E automaticamente a gente vai entendendo como deixar essa Carmen mais braba, como deixar essa Carmen melhor, como, cara, que a gente posiciona ela melhor, porque o público é desse jeito, nessa região e nessa região. E automaticamente a gente vai mudando o banco. Eu tenho mais um ponto que eu gostaria de comentar. Nós fizemos uma campanha recentemente com a Carol Trentini, né, uma top model aí reconhecida internacionalmente. E na época eu solicitei à equipe da V4 que desse uma atenção especial a essa campanha, que depois ela teve um ticket médio quase o dobro do normal de outras campanhas de tráfego que a gente tem dentro do nosso e-commerce. Então eu queria perguntar para vocês o que vocês fizeram de diferente com essa campanha da Carol Trentini para ela ter atingido um ticket médio aí tão alto. Eu acho que às vezes não é nem só a campanha em si, né? A campanha é o meio, mas tem muito a ver também com o público que visualiza ela, né? O público, por exemplo, da Carol, quem que é esse público que se identifica com ela? É um público mais low profile, high profile? Quem que é essas pessoas, né? Eu acredito que ele é um compilado de fatores. O que ele é oferecido, como foi oferecido através da figura e autoridade que foi oferecida, mostrando essa pessoa para esse público que se identifica com ela, né? O grande ponto de trabalhar com influenciadores e pessoas que têm impacto de mercado é que a gente literalmente impacta um público específico dessa pessoa, se comunica com essas pessoas, que às vezes um tem poder mais aquisitivo, tem um poder aquisitivo legal desse público, que esse público vê, se identifica que, pô, que legal, tem a oportunidade de comprar mais, né? E aí compra mais. Eu acho que tem muito a ver também com a comunicação, a persona que comunicou também os nossos produtos, né? Que aí no caso a Carol.
eu vejo que um dos erros das marcas por aí é achar que qualquer influenciador vende tudo. Ou que qualquer influenciador vai fazer bem para sua marca. O influenciador nada mais é do que um meio de tráfego. Ponto. Ele é um meio de tráfego. Se você colocar o seu produto numa mídia errada, é a mesma coisa que você colocar uma Carmen Steffens vou brincar com, mas só para entender, na Cracolândia. Sim. Não vai adiantar nada. Sim. Não vai adiantar nada, porque você está colocando num lugar nada a ver a marca que tem todo o seu cuidado, que tem toda uma estética como canal, numa rua, abre aspas, sem sentido nenhum. Então as marcas às vezes acham que qualquer influenciador ele coopera para o bem, mas tem que tomar muito cuidado, porque ele pode ser extremamente prejudicial, poluir o seu público, poluir as pessoas que engajam. Um outro erro que eu vejo de forma horrível dentro das marcas, elas trabalharem em influenciadores, que o influenciador ele não constrói um storytelling. Ele vende de forma direta, como se assim, galera, eu tô com esse sapato aqui, eu gostei disso daqui, e é isso que eu tô vendendo. Isso é o cúmulo, isso daí já passou, todo mundo já sabe que isso daí cara, que ele tá sendo pago para aquilo, que aquilo é uma publizinha dele, que ele foi pago e ele tá oferecendo. Hoje, a grande graça dos influenciadores que trabalham hoje com a cabeça e conseguem construir essa carreira de longo prazo e impactar na conversão, porque milhões de seguidores pode ser pior do que centenas de milhares, literalmente, eu já vi isso na prática várias vezes, é o cara que sabe construir um storytelling. É o influenciador que ele começa trabalhando de pouco em pouco, até o momento que ele mostra só usando a marca. Olha a camiseta linda, ele não oferece de forma direta primeiro. Ele faz esse inbound, ele conscientiza, ele vai passando o recado. Chega no ponto, ele dá a paulada ali, esquece, todo mundo já queria a bolsa, a camiseta e etc. E vai com tudo, porque não ficou algo muito ofertado. Sim. Se a marca não é uma marca que se posiciona desse jeito. Então, esse é até um ponto, só para puxar um gancho nisso, daquele ponto que tu comentou que o público da Rafa e da Carmen, eles compram muito conceito, né? Sim. E é isso que o Lucas está falando, se for só uma oferta, né, mas a gente está vendendo mais num vídeo, por exemplo, tem uma apresentação conceitual e depois uma oferta, porque tu prepara o público para a geração de desejo e aí uma tomada de decisão. Num mundo onde a gente tem diversos concorrentes, infinitas marcas e etc., o que no final das contas todo mundo vende é posicionamento. É como que você se posiciona, qual é esse lifestyle que você consegue passar para que aquela pessoa sinta quando ela colocar a sua marca, como que ela se sente quando ela coloca eu coloco uma polo, uma calça, um sapato, a mochila, como eu vou me sentir com aquilo? Eu vejo que esse senso de pertencimento à marca é o que faz hoje movimentar e diferencia de tudo. Esse é o game changer de mercado e as pessoas não entendem. Posso só fazer um breve retorno também, na verdade, até para complementar, a gente foi engatando no outro assunto também, mas complementar o que o Lucas comentou, que é sobre o processo da preparação de assumir a Carmen, né? Eu queria até agregar em alguns pontos que o Lucas comentou, que tem tudo a ver com os dados, essas aplicações, mas um pouquinho na prática como que a gente faz, né? Antes mesmo da gente expandir a nossa parceria pro e-commerce, o que eu propus, né, pro Thales e pro Gabi, foi, deixa a gente fazer uma consultoria de graça. Vamos fazer uma consultoria, né? Sem fechar a parceria agora, deixa a gente entrar. E me dar acesso às coisas, deixa eu avaliar tudo como está sendo executado, deixa eu ver todos os resultados, todos os dados, deixa eu mapear efetivamente, para inclusive te dar um posicionamento se faz sentido a V4 a entrar agora, ou se agora não, ou se está num bom trabalho, né? Vamos entender. Tudo bem que isso também tem um gatilho, né, de eu poder entrar junto com vocês, isso é claro, né? Mas o ponto é, a gente começou fazendo uma análise onde a gente identificou todos os grandes, os gaps que a gente tinha no processo do e-commerce, né? Já não estava nem mais na sua mão, né? Estava na mão de uma outra agência, né? Você tinha recentemente passado, etc. E tinha pontos muito importantes, por exemplo, que precisavam ser aplicados e que não estavam, né? E o que a gente fez? Então, primeiro de tudo, a gente mapeou quais são fundamentos de estruturas de campanhas, de tráfego pago, que precisam ser aplicados e revisados nesse primeiro momento. E depois, com o que a gente tem, partindo do pressuposto que talvez não esteja 100% com dados coerentes, por exemplo, no Analytics, etc., quais são os passos que a gente precisa dar para a gente promover o crescimento da Carmen? E aí o que a gente faz? A gente avalia campanha a campanha, a gente avalia estrutura por estrutura, canal por canal,
cada um dos nossos públicos, cada um dos nossos, dos nossos anúncios, qual que é realmente a nossa periodicidade de testes e validações para a gente montar esse plano. Então, todo o nosso plano de aplicação ele foi partido de o que foi, a gente partiu de qual a estrutura que nós precisamos ajustar primeiro, né? Qual tipo de estrutura nós precisamos implementar, ou qual estrutura nós precisamos retirar com o tempo, não naquele momento, para não impactar o que já estava sendo feito, aí o resultado que já estava sendo gerado, e a gente partiu fazendo cada uma dessas avaliações por canais, avaliando cada um desses processos por cada um dos canais, e aí a gente entende quais eram as ações necessárias por canal, por etapa, por campanha, cada um dos detalhes, avaliando todos os dados deles. A gente pode estar entrando numa linguagem muito técnica para um podcast, mas eu gostaria de dar os parabéns para vocês pela questão do que vocês corrigiram em termos de Google Tag Manager. Sim. E pixels do Facebook, né, no nosso e-commerce, que estavam mal configurados há bastante tempo, apresentando dados de venda para nós que não eram, que estavam muito distantes da realidade, mesmo a gente sabendo que dados de analytics nunca são exatos, sim, com dados de faturamento real, né? Mas assim, eu achei muito interessante as análises que vocês fizeram, e não só isso, como vocês realmente foram gradualmente colocando tudo em prática e assumiram principalmente o Google Ads muito bem, né? Fizeram uma verdadeira revolução no nosso Google Ads. Eu acho que vocês poderiam até falar um pouco sobre esse trabalho do Google Ads que vocês fizeram. Sim. Dentro da etapa do Google Ads, a gente tinha um processo que a gente... Cara, tava muito solto, né? Tava muito solto. Por exemplo, tinha otimizações que a antiga equipe não estava fazendo há 2 meses atrás, por exemplo. A última modificação há 2 meses... palavras totalmente amplas para identificar a carne, mas por isso eu coloco sapato. Sapato vai aparecer tudo, né? E aí tem até os aspectos técnicos, né? Que são os termos, como colocar a palavra que tem ali a modificada, de frase, etc. Né? Mas estava ampla. Então se eu coloco sapato, vai aparecer sapato de tudo. Né? E não tinha, por exemplo, a prática de negativação de termos que a gente não gostaria, em literalmente todas as campanhas. Né? Então, o nosso principal ponto, né, o que a gente partiu o que nós precisamos de ter uma rotina de otimização e cuidado com cada uma das nossas campanhas. Então, otimizações diárias, aplicações diárias, negativações diárias, novos posicionamentos, novos textos dos anúncios, explorar palavras-chave ali intermediárias não tão amplas, mas não tão específicas, pegar um meio termo e aí entendendo as palavras-chave, inclusive fazer uma mineração de palavras-chave, né, que a gente chama para saber o que a gente acrescenta também nas campanhas por produtos, categorias, etc. Mas foi literalmente um trabalho de implementação de rotina, né, de rotinas de otimizações que são necessárias para todas as campanhas, né, e principalmente no volume da Carmen, que a gente sabe que é um volume maior, não é R$2.000 investido, por exemplo, a gente está falando de um volume maior, gera-se muitos dados, muitos termos, muitas coisas novas, que ele precisa de ter um cuidado, né, principalmente no início, quase que diário. Né, porque em um dia eu consigo gerar mais de 2.000 termos de palavra-chave, né, de termos de pesquisa que podem mudar todas as minhas métricas e que eu preciso ter a atenção recorrente disso. Então foi a implementação de rotina, eu acredito, cara, uma rotina de otimização. Eu vi que vocês fizeram um remarketing de Google Display. Eu, particularmente, quando eu cuidava dessa conta, eu nunca tive um bom resultado com o Google Display. E vi que vocês tiveram um bom resultado com o Google Display. Então, eu gostaria de entender qual é a sua visão a respeito do Google Display, por que o Google Display agora passou a vender bem desde que vocês começaram a fazer esse trabalho. Sim. Cara, eu acredito que é a seleção do público para o display, né? A seleção do público específico que a gente queria se mostrar. Se eu coloco um público amplo, só de quem colocou sapato, por exemplo, as pessoas não tendem a olhar só o que vai aparecer nos anúncios. Ela entrou, por exemplo, num site, ela vai querer ver o que está naquele conteúdo do site. Se for alguma coisa que ela não está habituada a ver, qual que vai ser o motivo da atenção e a consideração da mensagem que está sendo passada no layout do display? Né? Então, a seleção do público de quem entrou no nosso e-commerce, de quem adicionou ao carrinho, ou de quem tomou decisões dentro
do nosso e-commerce, ele ajuda para que a gente volte a atenção da pessoa. Ela está vendo uma coisa específica, mas ela vai voltar ali a atenção porque foi algo que ela viu em determinado período, em determinado prazo, que seja em 7 dias, 1 dia, ela vai lembrar que ela viu. Então, tem muito a ver com a seleção do público, né? Existem 2 estratégias que o pessoal usa bastante, é bastante comum utilizar com o display, que é jogar, né, a display, expor pra caramba e tentar gerar uma consideração e depois também um remarketing nessas pessoas, né? Ou existe a movimentação da qual ela é mais voltada para um público selecionado que a gente construiu com a nossa base através dos nossos rastreios, etc. Então, a gente faz para essas pessoas com maior veracidade. Então, torna mais fácil a visualização delas do que de outras pessoas, para não ter um custo por aquisição absurdo em um tipo de campanha que ela é mais expositiva ao invés de conversiva, né? Então, a gente faz essa aplicação. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu já sei a resposta, mas que eu acho super interessante para o público que está assistindo o podcast. Com as mudanças do iOS da Apple, os anúncios de remarketing, eles passaram a ter quedas de vendas. Como que a V4, em seus trabalhos, tem lidado com essa mudança que inclui uma maior privacidade de dados por parte daqueles que têm iPhone? Sim, e até mais, né? Tá vindo novas mudanças até, né? Não sei se vocês viram, a Apple também vai cobrar, vai ter um sistema de cobrança que, inclusive, vai ter, para anunciantes da Apple, vai ter até uma cobrança de 30%, vai ter tipo uma corretagem, né? Então, a gente tá saindo aí algumas notícias novas aí sobre isso, né? O Facebook está se posicionando super contra, porque isso naturalmente encarece bastante o custo, né, de remarketing ou até mesmo de aquisição do nosso público. Mas, enfim, tem bastante coisa rolando. O que a gente faz, a priori de tudo, é seguir as boas práticas que são recomendadas pelas plataformas, né? É muito difícil conseguir burlar isso, né? Nem sei se tem como burlar isso, né, atualmente, mas seguir boas práticas. Quais são as boas práticas? Um exemplo, uma instalação de pixel do Facebook, fazer via API do Facebook que eles recomendam. Não ser só colocar o pixel, por exemplo, na head, na body, por etapas ali, não. É fazer via API e etc. Então, fazer essa implementação toda que é o que a gente tem seguido como padrão para os nossos parceiros, que é a implementação das sugestões que as plataformas têm oferecido para os usuários e para quem operacionaliza o tráfego, para conseguir maximizar a conversão. Mas é muito comum e muito natural que a gente realmente perca bastante dados, inclusive mais concretos sobre o nosso público. A gente tem um gap de identificação e também um gap de rastreio, né, de identificar as vendas de fatos que são efetivadas por isso. Mas o que a gente tem feito, a nossa ação é seguir as boas práticas, né, as recomendações que cada plataforma traz para conseguir aumentar a veracidade dos dados. Eu acho muito interessante esse posicionamento e essa pergunta, porque é uma dúvida do mercado hoje. Todo mundo gostaria de ouvir a respeito disso, mas agora eu vou seguir aqui o roteiro do William e passar para ele dar continuidade aqui. Pautas temos demais, né, meninos? Vocês viram que esse assunto a gente tem aqui para horas e horas, mas infelizmente a gente já está caminhando para o fim. E eu gostaria de abrir a palavra para vocês no seguinte contexto, né? Quais seriam as tendências do varejo para 2023 e qual a dica vocês dariam para esse novo varejo, esse novo comportamento desse cliente, para os empreendedores aí que estão no mercado? Show. Se eu puder começar, eu vejo que a tendência ela é muito particular por segmento e por nicho, né? Nós temos tendência tanto... Vamos separar as tendências, né? Nós temos as particulares, que é a tendência de mercado, como aquele comportamento do varejo, do setor de moda se comporta, do setor de eletrônicos se comporta. Existem comportamentos específicos para esse público, então você entender primeiramente o seu público e a parada que para mim não tem, é indiscutível, assim, não tem para onde ir, que é você estar no digital. Cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como fazer. Cara, existe infinitas formas de você estar presente no digital sem que você precise gastar muito dinheiro ou que seja um dinheiro relevante para você. Só de você ter um belo de um Instagram, belas páginas, tudo em dia, postar, pedir para a galera compartilhar, estar em portais, fóruns, etc. já muda tudo
muda tudo. Então, o que eu vejo vocês precisam realmente estar presentes no digital. Esse é o primeiro ponto. Não tem como fugir. Se vocês organizarem o digital e vocês enxergarem isso como um investimento, inclusive de longo prazo, assim como a gente conversou, estratégia de branding, de produto, de venda direta, eu tenho certeza que vocês vão estar muitos passos à frente do que a maioria não está hoje, tá? E a parada de entender como o seu público, do seu nicho está se comportando para que você consiga se posicionar nessa mídia da melhor forma possível, do posicionamento que vocês colocam para esse cara. Então, estejam no digital, façam esforços, cara. Fazer um arroz com feijão bem feito, básico, é tranquilo de fazer, vocês mesmos sabem, não tem muito mistério, não precisa ser essas paradas high level de entrar em vários pontos malucos e etc. O arroz com feijão funciona quando ele é bem feito e vocês precisam disso, porque uma parada também, Gabi, até como você comentou sobre a privacidade e etc., é que quanto mais pessoas entrarem para o digital, mais concorrente aquela praça vai ficar. Então, se a gente falar de Facebook, de Google, mais cara ela fica, porque ela tem um volume de leilão e as pessoas disputando por aquilo 24 horas por dia, quanto mais gente disputa algo, mais caro aquilo fica. Então é normal a gente ter diversas mudanças de mercado, ficar mais caro, assim como tem shopping que você vai ver uma loja de 20 mil e no outro 100 mil, menor ainda. Você sabe, vocês têm ponto do Oscar Freire e vocês devem ter ponto que vocês falam, meu Deus, com o ponto do Oscar Freire a gente alugaria 10 lojas naquele lugar ali. Porque é uma praça, é um local específico de anunciação. Então estejam no digital, aproveitem a ondinha, aproveitem os gaps que ainda a gente tem, antes que tudo comece a se complicar e todo mundo esteja ali dentro. A tendência para mim é adaptação. E para mim hoje vocês precisam estar adaptados ao digital 100%. Show. Eu acrescentaria dizendo que a tendência é variações também de canais, né? Assim, por exemplo, o TikTok, muita empresa antigamente não dava importância, hoje está migrando. Por exemplo, o Twitter, tem muitas pessoas que estão baixando um novo aplicativo, né? Eu esqueci qual que é o nome, Cool. É o Cool, né? Cool. Achei estranho, mas identificar as oportunidades realmente de mudança sobre isso, né? E um outro ponto é que aproveitar a fragilidade do mercado mesmo, assim, eu diria, né? Como oportunidade. Muitas empresas estão parando de investir, ou estão com muito receio, né, do investimento que vai acontecer, por exemplo, do ano que vem. Né? Muito dos nossos processos de vendas, a gente escuta com grande parte das empresas que elas estão com receio de como que vai ser o mercado ano que vem, e por isso vão segurar. Né? E na minha concepção cara, a gente tem que entender que o mercado ele vai continuar. Ele não para, o mercado não para. Não é porque mudou o presidente, não é porque... aconteceu uma pandemia, entrou, todo mundo ele se adapta, né? O que eu vejo é que vem com grande força, né, esse próximo ano também, são canais, né? Assim, pelo que eu tenho avaliado um pouquinho, são canais, principalmente hoje o TikTok já vem numa tendência muito forte há um tempo, mas que continua tendo uma amplitude muito grande de distribuição, né? Ele ainda é um canal de uma distribuição super adequada, super legal, então aproveitar realmente os canais e oportunidades que o mercado ele vai gerando. Com a saída de empresas de investimento, a gente entra também com investimento para realmente dominar nossa frente. Eu acho que a minha dica para os empreendedores é que, independente até da tendência, o que pode acontecer nesse ano seja dinâmico, esteja preparado para mudanças. Né? Não espere que o seu plano ele vá acontecer exatamente como tem que acontecer. Né? Talvez não vai. A gente vai ter que entender como que vai ser realmente essa virada de ano, que talvez é uma incógnita para todo mundo, como efetivamente o mercado vai reagir. Com certeza. Mas esteja preparado para a necessidade de mudança e adaptação. Né? Putz, percebi que, sei lá, vai encarecer, um exemplo aqui, Facebook, qual é um outro canal que pode suprir isso daqui que tá legal? Google, um exemplo, em canal, né? Ou outros canais, posso partir para uma mídia offline, certo. Também, talvez compense, né? Vamos fazer um teste, né? Entender o que pode acontecer, porque eu acredito que a gente está num momento de uma instabilidade tão grande que toda a tendência, ela acaba tendo variações muito grandes. Obviamente que existem algumas certas, mas muitas que têm uma variação muito grande. Mas eu acho que a dica para todo empreendedor nesse momento esteja preparado para ser dinâmico. Né? Esteja preparado para se adaptar. Eu vou dar um exemplo para isso, por exemplo. Na nossa equipe, a gente tem ali o nosso time de vendas,
no qual eu tenho uma pessoa que ela faz levantamento de empresas através da internet, eu tenho uma pessoa que faz a qualificação delas e eu tenho o meu vendedor para executar ali a reunião de vendas que foi agendada ali pelo nosso BDR. A BDR é quem faz essa parte ali, esse meio de campo basicamente para o vendedor. E a gente teve uma queda muito grande, por exemplo, na minha taxa de agendamento, né? Com o mesmo discurso do BDR, as mesmas avaliações, até de mesmos nichos que a gente fez testes nosso lá, e eu tive, por exemplo, uma queda de taxa de agendamento. Se eu tenho uma taxa de agendamento menor, o que me acontece naturalmente? Eu tenho menos reuniões acontecidas, eu tenho menos projetos vendidos, por exemplo, né? Cara, isso mudou, eu fiz um estudo com algumas outras franquias da V4, isso aconteceu com bastante também, o motivo de não fazer a reunião é o receio, é esperar a virada do ano, né? Isso está acontecendo com muita frequência, vamos esperar um pouquinho. Sim. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando mais 2 pessoas da minha equipe, mais 2 pessoas para a equipe de BDR, porque eu tenho lista suficiente para ter mais 2 pessoas, então ter 3 pessoas para aumentar o meu volume de agendamento e ter a mesma quantidade de reuniões de vendas que eu tinha antes, por exemplo, né? O que mudou? Aumentei o meu custo? Aumentar um pouco o meu custo, mas o meu momento hoje me demanda isso, e eu tenho a possibilidade dinâmica de fazer esse processo acontecer e manter o meu ritmo comum, né? E esse meu ritmo comum, obviamente, ele é calculado, se eu vou ter o retorno sobre investimento adequado, se eu vou partir no negativo, né, do mês, e depois eu vou recuperar no LTV, já que o nosso contrato ele é de maior prazo, então se eu vou ter o faturamento em maior período, eu avalio tudo. E para mim é coerente financeiramente colocar mais 2 pessoas. Eu basicamente, eu me pago mês a mês com esse time ali fazendo a operação e depois eu lucro com o passar dos meses na venda de um projeto, por exemplo. Então, o que eu fiz? Vi que houve uma mudança de mercado, avaliei os meus dados, as minhas métricas e tomei uma decisão de expansão do meu time para conseguir ter o mínimo das minhas métricas anteriores para conseguir continuar com a expansão da empresa. Então, eu acho que é sobre isso. É entender que pode mudar, é entender o que vai acontecer, porque essa variação aconteceu de um mês para o outro, literalmente de um mês para o outro, mas que a gente agindo rápido, a gente consegue buscar alternativas, porque estamos aptos e preparados para essas alternativas. Acho que essa seria a minha dica para... Muito do ponto que enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Bem isso, né? Essa parada dos avós já diziam, mas ela é real. Ela é realmente... Sabedoria dos nossos avós. Exato. Verdade. Bom, gente, esse assunto ele vai sempre ser pauta e eu já deixo desde já aberto as portas para vocês voltarem aqui em outros momentos pontuais, porque eu tenho certeza que vamos gerar muita informação interessantíssima para todo mundo que está nos assistindo, tá? Agradeço mais uma vez a disposição. Sei que a agenda de vocês é complicada, são 2 rapazes muito comprometidos, mas eu fico muito feliz por vocês terem vindo. Agradeço a Gabriel por contribuir, um cara que tem um know-how incrível nesse mundo, nesse universo, né? O precursor disso dentro do grupo Carmen Steffens. Então o bate-bola foi muito interessante. Pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um podcast Rafael Steffens. Curtem, comentem, compartilhem com todo mundo aí que está dentro desse nicho, dentro desse ciclo que nós discutimos, informações super interessantes. E vale lembrar que agora os nossos episódios são quinzenais, tá? Então daqui a 15 dias a gente se vê de novo. Um abraço e até mais. Show.